desconhecidos até em toda a Bíblia, né? Em nenhum lugar da Bíblia a gente ouve falar sobre Tola e Jair. Esses dois juízes que eles são colocados aqui como simples registro. Né? Eles são, digamos, nós consideramos juízes ordinários. E é interessante porque no início, Tola, né, ele governa aqui, ele vai dizer que ele governou durante 23 anos, e Jair, esse tal de Jair aqui, dominou durante 22 anos. Ou seja, a gente tem um total de 45 anos, depois de quem? Logo, o próprio capítulo vai dizer, né? Depois de Abimeleque. O capítulo 10, que já é a próxima história, faz questão de lembrar Abimeleque aqui, para que a gente entenda, olha, foi um período de perversidade aqui, né? Um período de grande sofrimento na vida de Israel, mas logo depois veio Tola e logo depois veio Jair. E eu falo disso porque eu falo de pessoas ordinárias em situações ordinárias. Elas são muito maiores do que pessoas extraordinárias em situações extraordinárias. Pode passar aí, reverendo? Tem esses dois escritores que são muito famosos pelas suas obras de ficção e por fazer alguma relação com a Bíblia, né? Aqui é o Tolkien e o C.S. Lewis, né? O autor do Senhor dos Anéis e o autor das Crônicas de Nárnia. E tem um livro dele, pode passar, reverendo, que fala sobre eu gosto muito desse livro, chama-se O Poder da Amizade, que é um livro que foca justamente na amizade entre Tolkien e C.S. Lewis. Eles eram conterrâneos e um incentivou o outro a escrever as obras mais famosas dele. C.S. Lewis incentivou Tolkien a escrever O Senhor dos Anéis e Tolkien escreveu C.S. Lewis a escrever Nárnia. E eles disseram, olha, vamos dividir, né? O livro fala muito disso, eu vou fazer uma obra mais adulta, uma obra de ficção mais adulta, que é O Senhor dos Anéis, e eu vou fazer uma obra mais infantil, que é Nárnia. Né? E aí tem essa frase que o Tolkien fala sobre C.S. Lewis, né? Para incentivar ele, né? Por muito tempo ele foi a minha única plateia, não fosse o interesse dele, eu jamais teria concluído O Senhor dos Anéis. Então, assim, por que eu falo sobre isso? Porque, assim, Tolkien, C.S. Lewis, eles têm muito destaque, né? Eles são pessoas muito famosas hoje em dia, tanto num ambiente aí que não é nem cristão, né? O pessoal gosta muito dos filmes, né? E aí eles ficaram muito popularmente famosos. Mas o livro fala, interessante, o livro fala de um mensageiro, que foi o mensageiro que levou a única cópia do livro O Senhor dos Anéis para ser publicada, para ser editada numa editora, né, muito famosa, e o Tolkien só tinha um exemplar da trilogia do Senhor dos Anéis, e ele pega para esse mensageiro, diz que o nome desse mensageiro é Ray, e esse mensageiro ele pega vários trens e anda de bicicleta, vai e chega na editora e entrega o livro, né? O livro menciona isso, olha, pessoas tão importantes, tão extraordinárias, tão famosas, mas se não fosse o mensageiro, nunca teríamos conhecido o Senhor dos Anéis, né? Um esquecimento ali numa cabine de um dos trens que ele passou o livro, nunca teríamos conhecido essas obras, né? E é justamente isso, a vida é feita e a vida é construída por coisas ordinárias e dias ordinários de pessoas que você nem conhece muitas vezes. E você nem sabe, mas estão lhe abençoando. E essa é a perspectiva aqui de Tola e Jair. Eles são pessoas que simplesmente nasceram, morreram e governaram. E nada de extraordinário aconteceu aqui nesses dois governos, porque senão tinha sido registrado. Aqui, com certeza, a idolatria não sai de Israel, até por causa dos próximos versículos. A idolatria vai estar constante aqui. A gente sabe que depois de Gideão, não vai ter tempo de paz, assim, tempo em que não teve idolatria, que o povo serviu a Deus fidedignamente. Não vai ter mais isso, porque a gente sabe que Juízes é uma escada descendo para baixo, né? Descendo, né? Então não vai ter mais isso. Mas comparado a Abimeleque,
esses reis, esses reinos, né, esses governos que não eram reis, né, esses juízes, eles foram tranquilos, porque a gente sabe o que Abimeleque fez. Abimeleque põe fogo, né, em Siquém ali, Abimeleque põe fogo em Tebes, a gente viu isso também, nas torres lá, mata muita gente, faz um caos muito grande. A gente viu também que essa foi uma estratégia de Deus, de usar fogo contra fogo, porque ele também queria julgar e queria punir a revolta de Siquém, que estava atrapalhando Israel. E aí Abimeleque morre de uma forma ridícula, ele morre com uma pedrada no crânio, né? E aí pode passar, pastor. Capítulo 10 fala desses dois juízes que governam por 45 anos, né? E a gente tem, olha o que é que ele nos apresenta, né? Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homens que a gente não conhece, né? Homem de Issacar, que se levantou para livrar Israel. E é interessante porque fica na dúvida, né? Poxa, depois de Abimeleque, quem vai governar Israel, né? É interessante isso. E muitas vezes isso acontece na vida da gente. Depois de uma grande tragédia, depois de uma grande catástrofe no mundo, no outro dia a vida segue. A vida segue. É interessante, né? Porque a gente acha, poxa, se fulano subir no poder, o mundo vai acabar. E muitas vezes não acaba. Até agora não acabou, né? A vida segue. Apesar da situação não estar como a gente queria, a gente tem que seguir com a vida, a gente tem que continuar criando os filhos, a gente tem que continuar trabalhando na igreja, trabalhando para sustentar a nossa família. A vida segue. Depois de uma grande tragédia que a gente ouve, a gente pensa, poxa, essa família não vai mais continuar, não vai mais ter como... E ela segue, e a vida vai seguindo. É exatamente isso que acontece. Esse é o cenário de Israel. Depois de uma grande tragédia, pessoas queimadas em torre, o líder morre, quem vai assumir? Será que vai ter agora um problema político em Israel? Não vai ter ninguém para assumir? Os filhos de Gideão morreram, agora ele morreu. Será que Jotão vai surgir para assumir? Quanta dúvida! Tola assume e a vida segue. Às vezes a vida é difícil por causa disso, né? Porque muitas vezes ela simplesmente segue. E por 23 anos, né, Deus mandou ele simplesmente aqui governar. Versículo 3, depois dele se levantou Jair, Gileadita, que julgou Israel durante 22 anos. São 45 anos ao todo, né? E pode passar, pastor. Deus ele não age apenas, né, em situações extraordinárias, digamos assim. É claro que a Bíblia é uma coletânea de situações extraordinárias, mas quando a gente vê, por exemplo, a história de Abraão, a gente pensa que Deus falava todo dia com Abraão, né? Mas se você for pegar os intervalos dos momentos em que Deus aparece com Abraão em um capítulo e no outro capítulo, são anos. Quantos dias ordinários Abraão vai ter para ter um extraordinário? E a gente pensa que o povo do Antigo Testamento só tiveram dias extraordinários, né? A história de Esté, por exemplo, é uma história que a gente vê que não vão acontecer coisas extraordinárias, não acontece nada de extraordinário na história de Esté. Não acontece um milagre, o mar não abre, pedras não descem, simplesmente Deus vai trabalhando ali e no governo, e ela vai assumindo, e ela vai conquistando o espaço, e aquele que queria punir o povo de Israel é vingado, e agora o povo tem a oportunidade. É Deus agindo ali na política e no governo, sem milagres. Parece até estranho, né? Parece até uma história, como é que essa história está no Antigo Testamento, né? Mas está, e é Deus agindo. Ele age em situações ordinárias, e ele age em situações extraordinárias. Versículo 4 diz assim: ele tinha 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos, e eles tinham 30 cidades, aqui chamavam de Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado em Camon. Veja, aqui nós temos
mais detalhes na vida de Jair do que na vida de Tola. Por exemplo, ele meio que seguiu aquela tradição de Gideão em ter muitos filhos, né? Gideão teve 30 filhos. Todos os seus filhos morreram. Ficaram 2, né? E depois um morreu, só ficou um, que é Jotão. Jotão profetizou sobre Abimeleque, capítulo 9, e depois foi embora. É o único ali que ficou vivo. E depois da morte de Abimeleque, não quis nem governar, ninguém procurou ele, nem nada. Surge esse homem aí, que é o Tola, e depois o Jair. Jair meio que segue uma tendência de Gideão, porque Gideão, 70, ele tem 30, e ele pega, olha o que é que a Bíblia fala, né? 30, e eles tinham 30 cidades, era uma cidade para cada filho. Talvez aqui uma tentativa de fazer com que a sua família governasse, ter muitos filhos, para que em todos os cargos, todos os ministros sejam meus filhos. Uma tentativa aí de nepotismo, e a gente sabe que isso não acaba bem. A gente sabe que isso aí, na vida de Salomão, na vida de Davi, isso aí não acabou muito bem. Na vida de Davi mesmo, era um rei contra o outro, né? Era um filho contra o outro. Um filho que estuprou sua meia-irmã, e o outro vai lá matá-lo, vingá-lo, depois foge, depois quer ficar no lugar de Davi. Essa é a história, essa é a vida de poligamia. A Bíblia não precisa dizer que poligamia é errado. É só você ver as suas histórias, e você vai ver que isso não dá certo, que isso não funciona, que a família não é estabelecida desse jeito. Eu digo isso muito aos meus alunos, né? E é isso aí. Veja, a história de Tola e a história de Jair, que mostra, depois disso ele quis ter 30 filhos, 30 cidades, morreu e foi sepultado, né? Parece apenas um registro vazio, talvez, para não passar despercebido. Também foram juízes, Tola e Jair. O que é que a gente aprende com a história de Tola e Jair? A gente aprende que a gente não precisa ser nacionalmente famoso, a gente não precisa ser extraordinário para ser útil para Deus, para ser valioso para Deus, né? O que é que a Bíblia fala? O que você faz com a mão direita, você deve esconder para nem a esquerda ver. Esse é o foco. O foco não é ser famoso, o foco não é aparecer, o foco é fazer a palavra de Deus aparecer, né? Existem pessoas que Deus quer que sejam famosas, que Deus faz o ministério delas para que elas sejam famosas, para que elas tenham livros que sejam vendidos, que as suas palavras sejam mais espalhadas, tenham mais repercussões, e Deus trabalha nesta fama, digamos assim. E a pessoa também tem que administrar essa fama. Eu conheço pastores presbiterianos que são famosos e nem por isso a fama subiu à cabeça deles. Eles são pessoas centradas, são pessoas humildes, são pessoas acessíveis, que respondem a sua dúvida, que não tratam você como inferior quando você está perguntando alguma coisa. Elas sabem administrar a fama que Deus deu a elas como bênção para que o evangelho seja espalhado. Tem pessoas que não, que a fama de fato subiu a cabeça. Acontece também, é isso aí. Mas olha, é isso que acontece aqui, não é? Pessoas que nasceram em dias ordinários. O que é que você acha melhor? Ter nascido agora, 1980 e pouco, 1970 e pouco, ou você ter nascido em 1900? Imagina alguém que nasceu em 1900. Tinha até um vídeo aí que meio que espalha pela internet, né? Imagina você que nasceu em 1900. Em 1914, seu pai foi para a guerra, né? Em 1929, você vai 1939, né, você vai para a guerra. E aí a sua esposa vai ficar, e todo o drama. Você nasceu em 1900, você pegou muita coisa, né? E aí muitas vezes a gente reclama, né? Os problemas aqui, os problemas ali. Nós vivemos em dias, pelo menos o nosso país, vive em dias ordinários, por muito tempo. E isso também é bênção. É bênção. Veja, eu listei aí, pastor, pode passar, alguns nomes que a gente não conhece muito e que estão na Bíblia. Né? Por exemplo, Salomão, nós temos vários capítulos sobre ele. Davi, nós temos vários capítulos sobre ele. Mas Tíquico,
Epafrodito, Aristarco, Epáfras, Ninfa. São todos nomes que estão na Bíblia. Só é uma linha ali, mencionado, né? Tíquico, ele levou a carta de Paulo aos Colossenses e a carta de Paulo a Filemon. Olha, se Tíquico não tivesse levado a carta de Paulo aos Colossenses, nós não teríamos Colossenses, nós não teríamos Filemon, né? Muito mais importante que levar o livro do Senhor dos Anéis, é levar Colossenses e Filemon, né? Epafrodito, é fácil, né? Epafrodito a gente viu em Filipenses. Epafrodito foi aquele que levou, né, a carta dos Filipenses a Paulo e fez Paulo, pela situação, escrever a carta aos Filipenses. Aristarco, ele só é mencionado porque foi aquele que trouxe alento a Paulo na época da prisão. Só isso é a menção dele. Ele ficou conhecido, né? E se você achar que isso é pequeno, isso é pouco, só ficar conhecido por aquele que consolou alguém. Não ache. Isso é muito valioso. Epáfras ficou conhecido por orar, ser um homem de oração. Ninfa, em Laodiceia, recebeu a igreja em sua casa. Só. E quantas pessoas, irmãos, nos abençoaram de alguma forma, nos trouxeram benefícios incalculáveis e a gente nunca vai saber o nome delas. Passa aí, pastor. Olha o que aqui. Olha, copistas, pessoas que fizeram papiros da palavra de Deus e copiaram, abençoaram a gente nunca vai saber o nome delas, talvez do céu. Missionários que trouxeram o evangelho para a gente. Quantos missionários? A gente só sabe os mais famosos, né? Mas quantos outros vieram? Príncipes, reis, políticos que autorizaram. Os políticos atrapalham mais do que ajudam, mas às vezes eles ajudam. Eles autorizam a lei e aquilo ali vai ser bom para a gente. Pastores que nos abençoaram, professores que escreveram um livro tal e agora você pode ter acesso àquilo ali. É isso. Quantas pessoas elas não abençoaram e a gente não sabe nem o nome. E elas são mencionadas só numa linhazinha. Isso não é pouco. Isso é muito. Então eu gosto de Juízes porque assim, Juízes foca em Débora, né? Em homens aqui, grandes juízes, vai focar em Sansão, grandes homens aqui, vai focar naquele general Císara que é destruído, vai focar em Jefté, Gideão, grandes histórias aqui, mas também foca nesses dias ordinários, foca em Tola, foca em Jair. E isso é muito importante. Mas a história segue. Pode passar, pastor. O que é que a gente tem aqui, versículo 6 ao 16? Ele vai preparar o terreno para Jefté. É isso que ele está dizendo. Ele vai dizer assim, olha, a idolatria, ela vai voltar a Israel, não é? Versículo 6, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e adoraram os Baalins, a Astarote, os deuses da Síria, os deuses de Sidom, de Moabe. A coisa piora aqui. Esse é um refrão que a gente tem em Juízes. O povo de Israel voltou a fazer o que era mal ao Senhor. Mas eles adoravam aos Baalins, isso já foi mencionado. Eles adoravam a Astarote, que isso já foi mencionado também. Mas aos deuses da Síria, aos deuses de Sidom, de Moabe, filhos de Amon e dos filisteus. Agora acabou-se. Agora a idolatria entrou com tudo. Triplicou, quadruplicou. Deus da Síria, tudo que você imaginar, Israel estava adorando agora. Se tem alguma possibilidade de eu conseguir aquilo ali e adorar e fazer sacrifício com um Deus, eu vou fazer. A gente leu em Jeremias 7, né? Vocês estão dizendo que me adoram, vocês vão ao meu templo, mas vocês estão fazendo o bolo para a rainha dos céus. Estão gastando tempo com isso, vocês estão adorando, fazendo oferenda para Deus e dizendo assim, não, a gente serve ao Senhor, não tem problema nenhum. Vocês são adúlteros. É isso que a palavra de Deus vai dizer, né? Então aqui, a idolatria começa a ficar desenfreada. Então a ira do Senhor, versículo 7, se acendeu contra Israel.
e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano esmagaram e oprimiram os filhos de Israel durante 18 anos. Oprimiram todos os filhos de Israel que estavam do outro lado do Jordão, na terra dos amorreus. O povo aqui vai clamar ao Senhor, né? Mais uma vez. Entenda, eles não estão clamando porque eles querem adorar o Senhor. Eles estão clamando porque eles estão passando por uma necessidade. Eles não querem adorar o Senhor. Eles não estão clamando, poxa, como era bom a gente adorar o Senhor sem esses deuses. Não, eu estou passando por uma necessidade, ajude a gente, Senhor. Era só para sanar o problema que eles estavam. Só isso. Eles foram dominados por 18 anos e clamaram ao Senhor mais uma vez, versículo 10. Pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Baalins. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel. Olha, o Senhor não vai salvá-los imediatamente, não é? Pode passar aí, pastor. Eu faço uma pergunta e eu mesmo respondo. Qual a punição para a idolatria? A maior punição que Deus pode dar, mais idolatria. É isso que Deus pode fazer. Deus vai deixar vários outros deuses entrarem em Israel. Vocês não querem idolatria? Então toma mais idolatria aí para você. Deus da Síria, Deus dos Amonitas. Tome Deus aí. Se tu querem muitos deuses, toma aí Deus. Versículo 11. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel, quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas oprimiam vocês, e vocês clamavam a mim. Não é verdade que eu os livrei das suas mãos? Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem no tempo do aperto. Não vou ajudar. É o que Deus está dizendo. Olha a tamanha idolatria que esse povo se encontrou. Deus pode chegar ao ponto de não nos ajudar, de nos abandonar. A gente que prega tanto que Deus nunca nos abandona, não é? Pode no sentido de um abandono disciplinar. Eu estou dizendo para você não fazer isso, você continua fazendo, então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir as portas para você fazer mais. Para você se perder nessa sua idolatria. E eu não vou lhe ajudar para você perceber o quanto isso lhe faz mal. É o maior, é Romanos 1. O que é que Deus faz? Deus entrega. Deus, ele faz o homem fazer uma falcatrua e lucrar com isso. E essa pessoa vai lucrando e vai achando que isso está certo, e vai achando que esse é o modo de viver, e ela se perde nisso. Tem punição maior do que isso. E a gente entendeu o privilégio de entender que isso aí, o quanto isso que está fazendo que o povo acha que é certo, que é bonito, é errado. A gente tem esse privilégio de não achar dessa forma, de entender, de enxergar que isso não é o que é para ser feito. E onde é que nós podemos identificar a idolatria? Pode passar, pastor. A Bíblia é o nosso único identificador de idolatrias. É por isso que a nossa meditação diária na palavra de Deus, ela tem que estar sempre em dia. Sempre em dia. Por quê? Porque é o único livro que vai fazer você identificar a sua idolatria. Oração e leitura da palavra. Mas olha o coração de Deus, né? Porque, e aqui já nos demonstra um pouco do caráter de Deus, porque os filhos de Israel ainda vão insistir ao Senhor no versículo 15. Eles vão dizer assim: nós pecamos, fazemos tudo o que te parecer bem, mas por favor, livra-nos ainda esta vez. E olha o que eles vão dizer. Eles sabem o que... Eles não precisam ninguém dizer isso a eles. Eles vão fazer o quê?
A gente sabe agradar a Deus. Eles tiraram, versículo 16, os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor. E já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Olha que coisa interessante. O caráter misericordioso de Deus em amparar o seu povo é justiça e misericórdia de Deus. Justiça, não vou ajudar. Vocês peçam aos seus deuses, se não estão adorando a eles, peçam a eles. O clamor do povo, a insistência do povo e a atitude do povo em tirar a idolatria. E não pôde mais Deus conter. Essa expressão é maravilhosa. Misericórdia de Deus. Deus vai lá e ajuda eles mais uma vez. Esse é o ciclo de juízos. Esse é o ciclo de juízos. Vai lá e ajuda, o povo vai lá, peca, clama e ele ajuda de novo. É isso. É o que nós temos que policiar. Os filhos, versículo 17, de Amon foram convocados e acamparam em Gileade. Os filhos de Israel, por sua vez, se reuniram e acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os chefes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a lutar contra os filhos de Amon? Quem fizer isso será o chefe de todos os moradores de Gileade. E aí, mais uma vez, a misericórdia do Senhor, ela vai levantar um homem, que sim, agora é um homem de maior destaque, muito mais destaque que Tola, e muito mais destaque que Jair, Jefté. E a gente vai começar a história dele a partir da próxima lição e a partir do próximo estudo. O que eu queria compartilhar com vocês no final, irmãos, pode passar aí, é sobre a idolatria da fama. A gente vive no mundo hoje em que tudo o que a gente fizer não tem graça se a gente não compartilhar, não é? Parece que todo bolo que a gente faz perde o sabor se a gente não tirar uma foto. Hoje em dia, né? Porque assim, eu vou fazer o bolo para mim só eu vou comer, perde o brilho. Eu tenho que fazer o bolo, eu tenho que filmar e botar no story, para dizer, ó, gente, fiz um bolo e ficou muito bom. É assim, a gente vive pressionado, o mundo pressiona a gente a dizer, olha, você tem que aparecer de alguma forma, você tem que nascer e você precisa marcar esse mundo de alguma forma. Olha, livros lhe pressionam para isso, filmes lhe pressionam para isso. Filmes têm um protagonista que ele chega e ele faz alguma coisa que muda o mundo. E as pessoas notam ele. E ele marcou aquele mundo com o que ele fez. Se uma pessoa nasce e não marca o mundo, ela nasceu para quê? Qual o fim principal do homem? Marcar o mundo. É isso que o mundo vai dizer, né? É a idolatria da fama. Você tem que fazer alguma coisa notória. Você tem que marcar esse mundo. Se você é um simples pai que tem filhos, cuida dos seus filhos, ensina a palavra de Deus para ele e morre depois disso, você não fez nada demais. Você não fez nada de interessante. Você vem para a igreja todo domingo, você serve ao Senhor, você serve a igreja, você serve a sua família, você sustenta a sua família, você morreu, seus filhos estão criados na igreja. Não fez nada demais. Sim, mas não foi o que você fez para as pessoas lhe notarem, né? A gente vive pressionado a isso. Tem uma história que eu ouvi que nunca mais eu esqueci. Eu estava no módulo de aconselhamento lá no curso e era um homem que o Mauro Master, ele foi um pastor que o Mauro Master estava aconselhando. E ele estava brigado com a família. Ele estava brigado com a sua esposa porque ela estava no terceiro filho. Ele estava chateadíssimo com a esposa dele. E aí Mauro Master diz que em vários momentos de aconselhamento, ele vai conversando com aquele irmão e vai mostrando a ele que filho, na verdade, não é por ser um peso e que ele não pode ficar com raiva da esposa porque ela está grávida, que isso é um absurdo, e ele vai mostrando, e aí esse pastor vai mostrando a intenção do coração dele. Quando esse homem ia para um determinado congresso, ia ser uma posição de destaque,
Parece que o filho dele nasceu nesse mesmo dia e ele não pôde ir. E ele fica com raiva da esposa, porque o nascimento do filho é justamente nesse congresso onde finalmente ele vai ter mais destaque. E aí o Mauro Marcha vai dizer, aí nesse momento eu identifiquei a idolatria dele. Ele não queria servir ao Senhor com a família dele. Ele não queria simplesmente ser um pastor que pregasse o evangelho. Ele queria ser famoso. E ele colocou a fama em cima da família. E ele ficou com raiva da esposa, porque a esposa, com o nascimento, impediu que ele fosse famoso. E é isso. Olha, até no ministério, até para um pastor, até para um obreiro, até para uma pessoa que está trabalhando, essa idolatria pode nos alcançar. É a idolatria da fama. Não é? Mas não, Deus trabalhou na vida de Tíquico, Deus trabalhou na vida de Epafrodito, Deus trabalhou na vida de Tola, na vida de Jair. E se a gente for famoso ou não, não importa. O que importa, veja, não importa se você vai ser famoso ou não. Não importa se o que você fizer vai ser grande aos olhos das pessoas ou não. O que importa é servir a Deus naquilo que Ele lhe der. Se aquilo que Ele lhe der for grande, faça da melhor forma. Se aquilo que Ele lhe der for uma coisa que é grande, mas muita gente não vai notar, faça na medida que Deus lhe der. Na medida da força que Deus lhe der. E Deus vai abençoar o nosso ministério, a nossa família, a nossa vida. Amém? Tem algum comentário, irmãos? Alguma dúvida sobre essa passagem? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, pelo estudo, pela exposição das Tuas verdades. Nos abençoa, Senhor, tem misericórdia de nós para que nós possamos servir a Deus da melhor forma, sem ficar querendo fama em troca, reconhecimento em troca, mas entender que tudo é para a Tua honra e glória, e nós não temos que buscar aparecer, mas o Senhor deve aparecer, a Tua Palavra deve ser o maior destaque no culto, nas nossas reuniões, quando meditamos a palavra de Deus, quando falamos de Deus para alguém. Nos abençoa, Senhor, tem misericórdia de nós, sejam em momentos extraordinários, sejam em dias atípicos, ou sejam em momentos ordinários, onde o Senhor vai nos abençoar e aquilo não vai ser notório a todos. Ser conosco, Senhor, nos abençoa, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.